Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre os benefícios que o pão de fermentação natural pode trazer para nossa saúde e para nossa saúde mental, na verdade, sabe? Para nossa vida e para nossa saúde mental. Pão de fermentação natural é bom para nossa saúde física, mas ele também é bom, para nossa cabeça, para nossa alma, para o nosso coração. E esse é o tema da aula de hoje. E faz um comentário, fala para mim, o que o pão ajuda você no seu dia a dia, né? Tirando o fato de você fazer o seu próprio pão e comer o seu próprio pão, em que você acha que o seu dia a dia melhora porque você faz pão de fermentação natural na sua casa, viu? Você já sabe, se você tá aqui, você já sabe que pra gente fazer pão de fermentação natural com sucesso, a gente precisa muito mais do que uma receita. A gente precisa ter conhecimento dos fundamentos, dos ingredientes, dos equipamentos que a gente precisa para fazer pão e dos fatores que afetam a fermentação. A gente precisa parar de focar em receita e focar no método, tá? A gente tem que focar no processo, no entendimento desse processo para que a gente possa replicar isso, né, com sucesso. A gente também precisa entender os benefícios do pão que a gente come, né? Se você está aqui, você já deve saber muitos benefícios do pão de fermentação natural. E agora, você também precisa aprender sobre o processo de aprendizado, tá? Precisa aprender a amar esse processo de aprendizado. E acreditar que você pode sim aprender a fazer pães com sucesso na sua casa, no seu forno caseiro, com os equipamentos que você tem na sua cozinha, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o processo de aprendizado do pão de fermentação natural e como que ele pode beneficiar a nossa vida em geral e a nossa saúde mental, viu? Antes da gente começar, a gente vai bater um papo muito legal com um psicanalista e com uma aluna do meu curso Love Bakes. E antes da gente começar, eu vou contar para você 10 benefícios que o pão de fermentação natural trouxe para minha vida, tá? O primeiro, eu adquiri novas habilidades, né? Eu aprendi a preparar o pão, que é um alimento básico, essencial, e ele pode sim ser nutritivo, delicioso, crocante, leve e lindo. E eu consigo fazer isso com as minhas mãos, porque eu aprendi, eu tenho esse conhecimento, né? Eu voltei a comer pães com mais regularidade. Por quê? Porque antes eu tinha sido proibida de comer pão. E com o pão de fermentação natural, eu como sem culpa. Claro que eu como em moderação, mas eu como pão todos os dias, porque eu sei que esse pão é muito mais nutritivo do que qualquer outro pão que eu poderia preparar, né? E isso me fez também me sentir muito melhor fisicamente, eu não tenho incômodo no meu trato gastrointestinal, né? Eu durmo bem, eu não tenho azia por causa de pão. Isso pra mim é maravilhoso, não tem preço, né? Eu também me senti mais calma. Fazer esse pão reduziu e reduz a minha ansiedade. Quando eu tô ansiosa, eu faço pão. É muito louco, a gente vai falar sobre isso hoje. Eu me conectei com o meu coração, com a minha alma, com algo assim que não tem explicação, tanto que eu amo colocar a mão na massa, sentir o cheiro da farinha durante a fermentação, né? Também sentir o cheiro da minha casa quando o pão tá assando. Isso pra mim é amor puro. Eu me conheci melhor, eu entendi o que me frustra, o que me tira a paciência, o que não vale a pena ficar, sabe? Eu não acredito que isso aconteceu. Gente, não vale a pena sofrer. Eu aprendi que não vale a pena sofrer por coisas pequenas fazendo pão. É sério, a gente vai falar sobre isso hoje também. Eu aprendi a valorizar os meus pequenos acertos, a minha evolução, o passo a passo, né? Fazer o pão de fermentação natural, além de requerer conhecimento, né? Não é só com uma receita que você não vai conseguir fazer, mas você precisa de conhecimento de base, você também precisa aprender muita coisa e acertar muita coisa. Então, cada vez que eu vou acertando uma coisa, eu aprendi a valorizar aquela pequena coisa que eu acertei. Eu aprendi a valorizar a evolução, né?
Eu aprendi também a aceitar e aprender com os meus erros. Isso era uma dificuldade muito grande que eu tinha, eu não aceitava errar, né? E quando a gente faz pão regularmente, a gente erra muito. E eu aprendi a aprender com os meus erros e aceitá-los, né? A acolhê-los. Eu aprendi também a olhar para o outro com mais empatia. Por quê? Porque eu ensino, eu sou professora, eu tenho centenas de alunos e eu ensino milhares de pessoas a fazer o pão de fermentação natural pelas minhas redes sociais. E eu vejo o que as pessoas sentem quando elas relatam para mim, eu vejo os comentários, né? Eu interajo com os meus alunos e eu aprendi a ter muito mais empatia, porque eu sei o que eles estão sentindo, eu sei o que você sente, porque eu já passei por isso e também passo por isso. E o pão me ensinou a ter mais empatia, né? E a empatia é muito boa, porque isso nos ajuda a nos relacionar muito melhor com as pessoas que estão à nossa volta, né? E a olhar para o mundo de uma forma diferente, mais amorosa. Eu também conheci pessoas incríveis, amigos, alunos, professores, e encontrei uma paixão, né? Que é ensinar o pão, né? Isso para mim é tudo. Eu falo que fazer pão é massa, ensinar a fazer pão mais ainda, né? Então, assim, esses foram alguns dos meus aprendizados com o pão de fermentação natural. Se eu não tivesse deixado o pão de fermentação natural entrar na minha vida, eu não teria tido esses aprendizados tão importantes que eu carrego agora pro resto da minha vida junto comigo, aqui, ó, no meu coração, viu? E agora a gente vai bater um papo, papo de pão, com o escritor e psicanalista Eduardo Lucas Andrade. E a gente vai falar sobre o que o pão pode nos ensinar. Que bom! Bom dia! Tudo bom? Bom dia, bem. Bom dia, pessoal. Tudo jóia, Eduardo? Tranquilo. Amanhecendo, né? Você aqui. Muito legal ter você aqui, viu? Prazer ter você aqui com a gente. E eu queria que você se apresentasse para a galera e também falasse, né, para a galera aí qual que é o seu perfil do Instagram de uma vez, para eles poderem também te acompanhar, se eles curtirem aí a nossa conversa. Ah, sim. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com você, porque você tem feito um trabalho que tem mudado vidas, mudado dia a dia, mudado estilos e trazido saúde nos vários variados âmbitos, né? Inclusive saúde mental. O meu Instagram é EduAtoPsi, ele está ali em cima, quem quiser acompanhar. Eu sou escritor, sou membro de 2 academias de letras, tenho vários livros e sou psicanalista. Trabalho com cursos, palestras e também com consultório. E aí eu escuto diariamente sobre essas questões que atravessam a nossa existência. E, na minha experiência, colocando a mão na massa, também percebi várias coisas que o pão congrui com as nossas demandas diárias. Isso aí, Eduardo. Então, por isso até que a gente está aqui junto, né, para a gente bater um papo com a galera. O Eduardo, além dele ser psicanalista, escritor, como ele falou, né, ele também faz pão de fermentação natural, né? Então é muito legal porque ele também sente aquela coisa da empatia, né? Ele sente o que o pão pode fazer com o nosso sentimento, com a nossa vida, né, com a nossa autoestima, com tudo isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Vamos começar, Eduardo, falando sobre os desafios do pão de fermentação natural, da sua vivência aí de padeiro e também como psicanalista, né? Quais são os maiores obstáculos que um aprendiz vai enfrentar ao começar a fazer os pães de fermentação natural? Primeiro que ele vai compreender que o pão é vivo, né? Quando ele olha para o pão, ele vai ver que o pão olha para ele, que o fermento olha para ele, que o pão vai desafiá-lo, vai ter que fazer ele se ver as dificuldades, ver se ele é capaz ou não, ver se ele vai ter coragem de colocar a mão na massa, de sujar os dedos, de encarar as mudanças, de esperar o tempo de transformação. Então eu costumo dizer que enquanto a gente trabalha a fermentação do levain, o levain trabalha a nossa fermentação de capacidade. No primeiro momento, a gente parece que está hibernando, que não vai ativar, que não vai dar muito certo, que vai dar errado, que vai ter que jogar tudo fora. E de repente começam a nascer as primeiras borbulhas de ar existencial. Nossa, vai dar certo mesmo, posso apostar. E aí a gente vai num processo, junto com o levain, de fermentar nossa capacidade, que demanda se posicionar no tempo e demanda também saber do que nos alimentamos, se é com uma música, se é com uma concentração mais focada, como é que a gente vai funcionar
naquilo que a gente está se dispondo a fazer, né? De encarar, de aprender, de ler, de separar um tempo, porque é isso, né? Quem se posiciona no tempo, o Levan nos ensina isso, se fermenta. Muito legal, adorei. Para mim faz total sentido, é isso mesmo, né? Para mim foi o aprendizado do pão e do Levan me ensinou muito a questão do esperar as coisas acontecerem, especialmente aquilo que não está no nosso controle. A gente tem controle sobre muita coisa, mas não tem controle sobre muita coisa. Então a gente tem que o quê? Esperar e confiar. Ou confiar e esperar, confiar na espera, né? E esse eu percebo nos meus alunos, né? Porque eu tenho milhares de alunos e eu percebo, né, que muita gente enfrenta esse grande desafio, que é o desafio de aprender a esperar o tempo das coisas, né? Então, assim, o que você acha? Assim, tem esse desafio, né, da espera das coisas fermentarem e da gente também se transformar, né? Mas você percebe, assim, algum outro desafio que um aprendiz pode enfrentar no caminho do pão, ou a gente já pode passar aí para a próxima ideia que a gente vai trocar? Ah, tem vários desafios, né? Porque quando a gente está com o pão, a relação nossa com o pão, a gente está mentalmente conversando conosco mesmo, né? E aquilo que nos persegue vai se ativar. Aí compete de como nós vamos manejar e curtir o manejo, curtir o processo, que é uma dificuldade, né? Então vai vir fantasias de, nossa, você consegue, nossa, lembranças da infância, eu via minha mãe fazendo biscoito, eu via minha avó fazendo bolo, eu via minha tia fazendo pão, etc. Então quando isso vem, né, é um desafio também, porque isso pode vir passando uma rasteira. Você não consegue, você não vai dar conta, isso é só para os outros, porque é muito complexo. E não. Quando a gente vai etapa por etapa e não quer de uma vez, a gente consegue se ajustar, né? A gente não se intensifica de modo a se perder. Como você disse que tem muitas coisas que a gente não controla, esse é um dos nomes da vida, né? Não controlar, mas curtir o desafio, curtir os momentos, as etapas, né? Uma conquista. E saber reconhecer também que é de erros que se faz aprendizado. Porque a gente está numa cultura de que é o acerto, o acerto, o acerto, mas se esquece de que a experiência, a ciência, né, também se dá por esse experimento de erros, de compreensão, né? Então, assim, quando vai se colocando à prova, vai errando, vai persistindo, é que se vai se descobrindo de que processo de aprendizado tem que ter erro para você compreender e perceber, ó, errei, não é assim que eu quero, não sou satisfeito, quero de outro modo. E também a questão de outro desafio são as cobranças. Não se cobre um pão da disputa, você não está disputando com ninguém, né? Você não está, mentalmente, você pode estar, nossa, meu pão tem que ficar mais bonito do que de quem, tem que ficar, não. Seu pão tem que ficar um pão que vai te dar sabor, que vai aroma, experiência, não beleza para disputar com os demais. Exatamente, a gente inclusive vai falar sobre isso daqui a pouquinho e vai aprofundar um pouco mais sobre esse tema aí da vaidade, tá? Mas antes disso, eu quero falar, né, sobre a ansiedade. Estamos todos vivendo num momento de muita ansiedade, somos uma sociedade ansiosa, né? Todo mundo, desde a criança até a pessoa mais velha, conhece muito bem esse sentimento de ansiedade. Em algum momento na vida já passou ou passa, né? E como que o pão de fermentação natural pode ajudar a reduzir a ansiedade do nosso dia a dia? Do ponto de vista do psicanalista, hein? Do ponto de vista do psicanalista. Sim, eu diria canalizá-la, porque a ansiedade nos move, né? Eu, por exemplo, estou aqui preparado para a gente conversar porque eu estava ansioso para a live. Então, coloquei na agenda, me preparei, né? E para fazer um pão é uma ansiedade de se canalizar, né? Não é a ansiedade de querer ver só o processo final, né? De focar só no processo final. Então, é estruturar uma ansiedade de me dar preparação, capacidade de fazer. Ou seja, reservar um ambiente, reservar um tempo, né? Selecionar o que vai ser necessário, quantidade de farinha, quantidade de água, como se vai se fazer. Por quê? Porque aí você evita que vire essa ansiedade desespero. Essa ansiedade ela tem que se transformar em uma ação, em um movimento, e não desespero. Se você não se prepara, você se desespera por sensação de despreparo.
né? E aí a ansiedade vai virando angústia, você não consegue mais falar e tende a abandonar, porque aí você não se vê mais no processo. Quando a gente faz a ansiedade de movimento, a gente prepara, a gente pesquisa, a gente olha, curte, se inibe das outras questões, a gente faz essa ansiedade não de angústia, mas de reencontro. A gente vai se descobrindo. Então essa ansiedade ela é muito importante, só que sem esse ponto da cobrança ou da culpabilização, né, ou da punição, não vou dar conta, então vou largar. Não, use dessa ansiedade como uma mola propulsora do desejo. Se eu quero fazer pão, me prepararei para ele, etapas por etapas, me prepararei ambientalmente falando, de vários jeitos. E curtir, porque senão essa ansiedade realmente ela vai nos passar uma rasteira e não será canalizada como um movimento. E aí ela vira uma questão que nos complica, que nos trava, né? E a gente não quer travar perto do pão. Pelo contrário, a gente quer se relacionar com o pão. Então, é usar da ansiedade para o lugar do movimento e não para esse lugar do recolhimento. Porque senão a gente cai naquele lugar de que eu dependo do outro. E o pão traz para nós, e a ansiedade nos traz, um preparo do corpo. Tem ansiedade que nos deixa com o corpo acelerado, o coração circulando mais sangue. Está nos preparando para o momento. Está nos preparando para nos dar capacidade. Não precisa desesperar, né? É um frio na barriga do desejo. Então, é canalizar isso para que não se dependa do outro e se crie uma autonomia pelo movimento que a própria ansiedade nos causa. Muito massa. Eu gostei muito do que você falou e para mim faz muito sentido porque eu tenho, assim, eu trabalho com a minha mente ansiosa, né? E eu, obviamente, eu já reconheço, né, os gatilhos das minhas ansiedades e eu sei lidar com isso. E o pão, inclusive, me ajudou muito a lidar com isso, né? Então, assim, o pão, se você permitir, ele vai aflorar uma série de sentimentos na gente, né? E aí o que você falou é muito importante, né? A gente usar a ansiedade de uma forma positiva, né? Como mola propulsora do desejo de aprender. Então, beleza, olha, se eu estou ansioso, eu penso, né? O que eu penso? Se eu estou ansiosa por alguma coisa, é porque aquilo é importante para mim. Isso. E aí eu falo, beleza, se eu estou ansiosa, eu não vou ignorar a minha ansiedade, eu vou acolher a minha ansiedade e eu vou ver o que eu posso fazer para acolher melhor essa ansiedade e para trabalhá-la de uma forma, como que eu posso falar, produtiva, né? E aí eu adquiro conhecimento. Por exemplo, se eu estou ansiosa porque eu não sei alguma coisa, em vez de eu ficar, meu Deus, eu não sei, eu nunca vou saber, igual muita gente que está aprendendo a fazer pão faz isso, eu vou procurar estudar. Eu vou procurar aprender, eu vou procurar experimentar e, eventualmente, eu vou me colocar na posição de aprendiz, né? Sem ficar, não, mas eu sou expert nisso, expert naquilo, mas nisso aqui eu não sou. Então, eu me coloco na posição de aprendiz, me permito aprender e isso vai ajudar também na minha ansiedade, né? Vai reduzir essa ansiedade negativa e a ansiedade, então, vai se tornar, como você falou, que eu adorei, que a mola propulsora do desejo. Né? Exatamente. Quando você fala de colher a ansiedade, é esse o ponto. Porque a gente tende a combatê-la, né? E quando a gente combate algo que anuncia para nós algo de importante, a gente combate a si mesmo. E aí o que a gente faz? A gente larga. Porque se está me dando ansiedade, então eu não faço. Combati. Mas combati um desejo meu. Combati uma perspectiva que eu queria. Então, quando a gente acolhe essa ansiedade, escutando ela, peraí, é uma ansiedade que está apontando que eu posso ser feliz no momento, no próximo passo? Beleza. É uma ansiedade que está dizendo que talvez eu não dou conta? Então deixa eu mapear o que eu não dou conta para eu me preparar para esse não dar conta, para que eu dê conta. Né? Porque quando a gente percebe que a gente não dá conta, mas quer, a gente tem que dar sustentação para encarar. Porque senão a gente vai perdendo, a gente vai abrindo mão. E abrindo mão de uma experiência que se deseja é abrir mão de uma existência que talvez você nunca mais vai curti-la. Né? Que você não vai encontrar em outro lugar. Se você não colocar a mão na massa, se você não... Uma criança que não desiste de fazer massinhas, que desiste de mexer com barro, que desiste de mexer com a massa do pão, porque acha que não vai dar certo, ela não aprende nem a brincar. Né? Então, fazer pão pode ser uma brincadeira. Quando tiver com a mão na massa, ao invés de pensar as preocupações do cotidiano, tenta lembrar de quando se brincava com a mão na massa de outros jeitos.
Uhum. Experimentar, né? É aquela coisa, você falou da capacitação, né? Eu falo muito com os meus alunos, eu falo, olha, um dos motivos que faz as pessoas desistirem, um dos maiores inimigos das pessoas que estão aprendendo a fazer pão é a receita sem conhecimento, né? A receita na internet tem aos montes. Por quê? Porque receita é fácil, gente. Receita é muito fácil. Agora, você não consegue pegar uma receita e fazer um pão de fermentação natural com sucesso. Você vai se frustrar, você vai ficar ansioso, você vai achar que você não é capaz. E não é isso. Você precisa se preparar para fazer um pão de fermentação natural com sucesso. Você precisa de conhecimento. É igual o que o Eduardo falou. Você precisa de conhecimento para sustentar, né, o seu desejo. E aí esse conhecimento ele vai ficar maior do que a sua ansiedade. E aí a ansiedade vai dar lugar, né, à sua evolução, à realização do seu sonho, do seu desejo. No caso aqui, de fazer um pão com sucesso. Né? Porque essa coisa da receita, né? Tem uma receita fácil para se ter pão. Pega o dinheiro e compra um. Pronto. Mas não é a mesma coisa, né? Essa receita, eu quero ter um pão pronto, eu compro um, tá o pão pronto. Mas não é a mesma coisa, porque o fazer o pão é a mesma coisa de você comer comida da sua mãe e você comer comida de quem você não conhece. Pode ser a mesma receita seguida, mas não é a mesma experiência, não é a mesma sensação. E a vida humana, ela não se baseia por receitas, ela se baseia por sensações, por memórias, por sentimentos. Então, quando se faz um pão, você cria ali um ingrediente secreto, dizem-se muito disso, né? Mas que na verdade nada mais é do que a relação do humano com o que se está produzindo. E tira do lugar maquinário, né? Vira um lugar produtivo da mão na massa. Então, esse é o ponto. Não tem a receita porque tem uma relação. E onde tem relação, não tem como ter receita. Muito bom, Tem adorei. como ter um guia. É diferente. Ó, nós estamos assim, ó. Nós estamos assim, ó. Mas o processo é esse, né? O processo ali é um processo de trazer o humano à tona da cena. Porque a gente está se perdendo o tempo todo, a gente se esbarra nas pessoas, não observa elas, a gente se esbarra nos pão que a gente compra rápido para comer depressa e não observa o sabor, não observa a constância, não escuta o barulho da crocância, né? Então é isso, tem tudo isso aí a ver com saúde mental. A gente fazer o nosso pão, igual ontem, eu fiz pão e aí eu fiz um pão, tava fazendo uns testes e aí eu fiz um teste, assim, uma coisa muito sutil, não vou contar aqui agora porque não vem ao caso, mas aí quando eu experimentei aquele pão e eu senti o sabor sutil que eu estava buscando, eu falei, uau! E provavelmente, se não fosse eu que tivesse feito, eu não ia nem saber, eu não ia nem valorizar. Olha só, eu estava mordendo aquele pão, sentindo a crocância dele, sentindo um sabor ali, ó, uma coisa muito sutil que eu estava procurando e eu encontrei. Por quê? Porque eu criei. Né? Então, aquilo me deixou muito feliz. Olha, uma felicidade por uma coisa tão simples, né? Então, assim, e aí eu quero chegar no último ponto aí que a gente vai falar, que é a questão da vaidade. Hoje a gente fala muito, né? Você vê na internet aí o pão da internet, o pão perfeito, o melhor pão que tem no mundo inteiro. Cara, alvéolo, tem que ter alvéolo, senão não presta. Isso, na minha opinião, tem a ver com a cobrança excessiva da sociedade e mão dada com a autocobrança, né? O que você tem a dizer sobre isso? Se o pão perfeito se baseia numa imagem, compra um pão de plástico, que vai dar fotos todos os dias bonitaças. Assim. Você pode trocar de ambiente, você pode jogar ele para o teto, e vai tirar fotos incríveis, mas não é isso. O pão perfeito é um pão que você tem experiências e história. Na nossa vida, o que nos alimenta são histórias. Né? Uma questão que acontece na contemporaneidade, também nas redes sociais, é que a gente aprendeu a contar história com disputa de imagens. E aí a gente vai disputando imagens e esquece de experienciar os dias. Né? E experienciar o pão, compartilhar o pão, que é a origem da palavra compartilhar, é dividir o pão, né? É trazer esse lugar para uma cena de vivência, isso é importante. Isso aí você não disputa, porque é do sentimento. Sentimento não é jogo de poder. Né? E se as pessoas estão fazendo pão para jogo de poder, elas estão perdendo a noção do que é fazer um pão. Porque é o melhor pão do mundo. Quem disse? É para uma pessoa. O melhor pão do mundo é o que me alimenta. Me alimenta o corpo, me alimenta a alma, me alimenta no sentido que eu busco para a minha vida, que me alimenta nas experiências. Esse é o melhor pão. No outro dia, o outro pão pode ser o melhor pão do mundo de novo.
Todo dia a gente pode ter o melhor pão do mundo, sendo um pão não o mais bonito, porque nem sempre o mais bonito é o melhor, Sim. né? Porque talvez ele tenha artificialidades que a gente não pode nem contar histórias. Né? Eu lembro que um dos meus primeiros pães eu podia falar, não, isso aqui deu errado, ó, e aquilo virava um momento de aprendizado para os outros, deu reativar em mim o aprendizado, falar, deu errado, consigo mapear o porquê. Né? Isso é bonito. Isso é bonito. Poder contar história e poder ter presença. Mas não é uma disputa. Né? A gente tem que aprender a falhar para poder ganhar. Né? As coisas do amor são assim. E a relação com o pão, se for do campo de um amor, de uma paixão, também será. Né? Quando a pessoa se apaixona, se declara para outra, ela se mostra que ela precisa da pessoa para ela ser mais. E a gente com o pão também sabe perder para poder ganhar. Talvez se perde numa imagem, se perde em alvéolos, mas ganha no aroma, que não se posta aroma. Eu duvido que alguém consiga postar um aroma. Exatamente. Mas na memória, quando você sente o aroma, ela vem. A história vem, a experiência vem. Então, talvez seja descer do salto do poder para entrar no lugar da dinâmica da experiência aromática, que essa é insubstituível. Né? Aí não tem como. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua gentileza. Nós estamos realmente conectados aí pelo pão, pelo amor ao pão, e por isso que eu falo, né, que o amor assa. E fazer pão é massa, né? É por isso, é por essa conversa que a gente teve hoje, que eu falo todos os dias que fazer pão é massa. Eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença e a gente se encontra na próxima, em breve, viu? Certamente, muito obrigado. Eu fico com o poeta, que é até o que eu estou vestindo, é junto dos bons que a gente fica melhor. Né? Então vamos nos unirmos, né? Guimarães Rosa que dizia isso no Grande Sertão Veredas. A gente volta mais vezes, com gostinho de quero mais, porque quando não é da imagem, a coisa pede mais. Né? Ela pede mais, ela não se cristaliza num só lugar. E fazer pão é isso, não se cristalizar. Né? Quem gostou, no Instagram segue aqui, EduAtoPsi, né? E a gente vai aí trazendo novas questões e sempre aprendendo também. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado. Obrigada, querida. Até a próxima e vai ser breve. Até. Tchau. Tchau. E agora a gente vai conversar com a minha aluna, Brunella, e ela vai contar para você como que o pão transformou a vida dela para melhor. Tudo bem, Ana? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Saudade, né? Saudade. Tem tempo. Pois é, saudade de você, querida. Caras, boas-vindas para a Brunella, minha aluna querida do meu curso online Love Bakes. Vamos lá, vou te fazer algumas perguntas. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouquinho da sua história de antes de você começar a fazer pão de fermentação natural, como que você estava e quais eram as dificuldades que você tinha. Beleza? Beleza. Meu nome é Brunella, né? Sou de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Sou professora de educação infantil. E antes de começar o curso, né, de me interessar pelo pão, eu fui paralisada por essa pandemia, né? E ter esse processo de parar com tudo mexeu muito comigo, porque eu trabalho com criança e o aprendizado de crianças fundamentos em cima do social, de estar em contato com. E eu fui privada disso, eu e minhas crianças todas, né? E no início foi muito assim, difícil acreditar que era possível, porque eu estava longe delas e trabalhar via tela fria de computador, isso foi cada vez mais me deixando muito para baixo. E eu falei, gente, não é possível que... como eu sou muito ansiosa, né? Eu quero que as coisas aconteçam e ver o progresso, isso foi me minando. Tudo que eu acreditava, isso foi fazendo eu desistir de muita coisa, né? Até eu dar aula, porque parecia que eu não sabia mais o que era dar uma aula. Era diferente, é diferente ainda. Eu estou em casa e minhas crianças na casa delas. E nesse processo era uma tristeza, né? Começou a cultivar em mim uma tristeza tamanha que eu não conseguia fazer mais nada. Né? Até o querer da aula foi meio que deixando de lado. E
nessas idas e vindas de olhar Instagram, né, de mexer na internet, e eu sempre gostei muito de cozinhar, eu encontrei a Ana, assim, né, e era um desafio fazer pão, porque para mim é muito complicado tudo, o processo. Nunca tentei, porque eu sempre achei muito complicado. As outras coisas eu acho mais fácil do que pão. Eu falei, gente, não vai dar. Então, assim, e a maneira com que eu percebia, né, o processo que ela passava, né, nas aulas, nos vídeos que ela tinha de direcionamento, era muito simples. E eu me encontrei nesse processo de professor-aluno, que era o que eu estava deixando de ter com os meus alunos, né? Então, assim, todo aprendizado precisa de um lado afetivo, emocional. Eu vejo isso porque eu trabalho com educação infantil e minha criança só vai aprender se ela se relaciona comigo de uma forma afetiva. Ela precisa do carinho e do amor para ter esse aprendizado que eu necessito. E assim foi com a Ana. Nesse processo de querer aprender, de não saber, né, como lidar com o pão e a facilidade que ela me deu para poder entender a massa, o processo, isso para mim foi muito importante. Então, aquela ansiedade de desespero mesmo, né, como o Eduardo falou, é a ansiedade que paralisa. Eu não dou conta, eu não consigo fazer, eu não consigo dar um passo além disso. Eu fui além, falei assim, não, eu tô num processo que cada vez mais está me fechando, a ansiedade destruindo tudo. A aula eu não posso dar do jeito que eu quero, então vou buscar algo que me faça pelo menos caminhar e continuar a acreditar naquilo que eu acredito, que é o aprendizado, de uma forma ou de outra, mas eu preciso desse lado emocional, equilibrado. Então, assim, fazendo a série, né, fazendo as aulas, tendo contato com você, as questões foram se equilibrando. Então, assim, a ansiedade que me paralisava, o medo que me paralisava, eu fui deixando de lado porque o aprendizado motiva a gente, nos impulsiona. Eu não sabia nada de pão, literalmente nada. Eu não sabia nem olhar para aquilo, porque eu achava tão complicado, a massa tão difícil, era entender o que acontece, as mudanças, as transformações, assim é comigo. É com o ser humano mesmo. Então, assim, quando ele estava assistindo a parte, né, do Eduardo, ele falando que a gente precisa se deixar moldar, né? Eu lembro de criança mesmo. Se a gente não se permite experimentar, a gente não aprende. Exatamente. Então, a gente prefere receber algo pronto. E algo pronto nunca é bom. Algo pronto nos frustra, porque quando a gente vai tentar fazer, não sai nada. Exatamente. Então, assim, isso foi muito importante para mim e eu agradeço muito a você. Então, essa ansiedade toda, agora, você pode perceber agora pela sua live, que da outra vez eu falava sem parar. Agora eu estou mais ponderada, porque agora eu estou conseguindo me controlar mais, né? Mas isso graças ao nosso contato, às nossas trocas, né, de experiência, de aprendizado, que isso vem me ajudar a equilibrar e aprender. Ah, que bom, fico muito feliz, querida. Conta pra galera que você contou pra mim, né, que você teve uma dúvida muito grande antes de entrar para fazer o curso Love Bakes, né? Conta essa dificuldade que você tinha, né, e que você resolveu falar, olha, mesmo assim eu vou. Então, quando você decidiu entrar, aí você terminou a série, aí você decidiu entrar para o meu treinamento completo, que foi o meu curso online, né? Qual foi o sentimento que passou, que você falou de uma dificuldade muito importante que você tinha e que você resolveu superar? Então, durante muito tempo, eu tentava entender o porquê que eu não conseguia progredir em áreas do conhecimento, principalmente áreas lógicas, né? Matemáticas. Então, assim, nós, seres humanos, nós possuímos capacidade de aprender. Depende do tempo, depende das experiências. E a minha dificuldade de aprender é exatamente a parte lógica, a parte de número, matemático. E quando eu vi que todo mundo falava, tal porcentagem, não sei das quantas, porcentagem do pão, porcentagem da água, eu falei assim, agora não vai dar em nada. Se eu já achava difícil, não vai dar em nada. Porque eu não vou conseguir fazer uma conta dessa, porque é exatamente isso, é o medo que eu tenho de não conseguir entender número. Aí eu falei, gente, não tem por que eu buscar algo que
não vai me fazer progredir. Mais uma vez, é aquela ansiedade que dificulta e que nos paralisa, né? Se eu não me permito experimentar, eu realmente vou cair no mesmo erro que eu sempre tive. Eu evito, né, coisas que têm o lado lógico e vou para o lado artístico, criativo, que é onde eu fico mais confortável. E nesse processo de aprender toda essa dinâmica que a gente está vivendo hoje, eu leio muito, né? Questão do mindset. E eu ficava tentando entender, gente, eu não posso ter um mindset que é fixo, né? Aquela coisa que eu paraliso e acho que é só aquilo que funciona, né? Eu preciso tentar me moldar de uma forma que saia dessa situação Exatamente. de paralisar e frente número. Então, abrir deixar abrir. Justamente. E quando você começou a falar nesse processo, né, nesse tipo de porcentagem, nesses tipos de medida de uma forma muito simples, eu percebi que eu conseguia entender. Eu conseguia ver que eu posso mexer com a minha massa tendo esse conhecimento que você estava passando. Então, assim, foi muito fácil. Lógico, você acha que eu não pedi ajuda aos universitários? Lógico, porque eu fico desesperada. Eu tenho amigos que também, né, participam e falam. E é a primeira coisa, quando, lógico, a Ana responde sempre tudo, mas olha, essa mulher tem milhões de alunos e eu não posso ficar toda hora perguntando. Então, assim, a gente corre porque está mais perto, né? Mas eu sempre fui muito bem atendida pela Ana e por toda a equipe dela. Então, mas eu sempre, assim, eu preciso de alguém perto para me socorrer em determinados momentos. Mas a partir do momento que eu entendi o processo que você passava e as questões das medidas, das formas de lidar com esses números, agora o negócio andou. E você, na verdade, se superou, Brunella, sabe? Assim, eu Sim. vejo a sua evolução. Você tem algum pão aí para mostrar para a galera? Nossa! Primeiro. Não, eu vendi todos que estavam hoje de manhã, eu acordei. Eu tenho acordado hoje todo dia, quer dizer, todos os dias eu tenho acordado 5 da manhã, né? Por conta que eu dou aula durante o dia, eu tenho uns períodos que eu não posso fazer. Então, todo o pão, todo o processo do pão, eu estruturo para assar ele 6 horas da manhã. Entendi. Então, eu asso tudo 6 horas da manhã e entrego. Né? Então, assim, agora já estou no processo de preparar os para amanhã. Então, tá tudo na massa. Que legal. E a Brunella tá... Gente, a Brunella tá cada vez, assim, tá evoluindo maravilhosamente, tá fazendo um pão mais lindo que outro. E olha só, já tá vendendo pão, né? E conta, Brunella, falando nisso, então, olha só, você superou uma dificuldade interna, pessoal sua, né? Que você carregava e achava que não dava conta, depois falou, peraí, eu vou abrir aqui minha perspectiva, vou mudar a minha forma de pensar e vou aprender esse negócio, por quê? Porque eu quero, né? E Sim. você conseguiu, né? Hoje você, inclusive, está vendendo pães, você é professora, você está dando aulas online, fazendo coisas também que você nunca fez antes, e também você está fazendo pães na sua casa, vendendo pães, e não só fazendo pães, você está amando fazer pão, porque eu sei que você está, pelo que eu vejo dos seus pães, não tem jeito de você não estar amando fazê-los, tá? Então, não, está lindo, está ficando cada dia mais lindo, graças ao processo, né, que você ensina, né, é bem interessante isso, porque igual a partir, né, do início da conversa sua com o Eduardo, que você falou de receita, o ser humano, acho que às vezes não posso falar, né, burro, entre aspas, né, mas porque ele quer viver à base de receita a gente não segue. Para a vida também a gente não deve seguir receitas, porque cada um tem a sua individualidade, suas particularidades. Então é muito complicado. E como eu aprendi o processo, eu tenho lido muito agora sobre pão, coisa que eu não fazia, e entendendo, mesmo sem saber do que eles fizeram, como que eles fizeram, mas eu pego toda a base que você me deu, e em cima disso, as porcentagens que as pessoas usam, eu consigo transformar na minha receita. Então, assim, mas a base é todo o processo, e não a receita em si, de como, né, o que eu posso colocar aqui. Não, eu vou criar. Né? Você acabou de dizer que estava tentando experimentar algo diferente, que sentiu o sabor que você nunca esperava, que era sutil e gostoso. E é isso que eu estou percebendo, que a gente, em cima do que você, da base do processo, eu consigo mudar o resto. Porque é aquilo que eu acredito.
É aquilo que eu acho que eu posso transformar. Exatamente, é essa a ideia, né? Eu acho assim, a receita, ela é o nosso maior inimigo em tudo na vida. Se você quer uma receita pronta para tudo na sua vida, você vai ter tudo de forma muito superficial. Agora, se você quer se capacitar e adquirir mais conhecimento, no caso do pão, você quer dominar não, mas você quer conhecer e aplicar um método e replicar e aprender a replicar esse método. Com esse método, com esse conhecimento, você pode sempre evoluir, mudar, né? E criar, né? E aí você vai, com um método, você vai conseguir criar. Não, então, a gente fica querendo passar o carro na frente do boi. A gente quer a receita pronta antes de aprender, né? Primeiro você tem que aprender, depois você pega uma receita, né? Então, é o que eu acredito. Eu posso, assim, muita gente pode não concordar, não tem problema, mas eu acredito e é isso que eu passo para os meus alunos, porque eu falo, eu quero ensinar os meus alunos a pescar. Eu não quero dar um peixe pronto para o meu aluno e aí toda vez ele tem que pegar um peixe comigo. Não, eu quero empoderar o meu aluno a aprender a pescar. Sendo aprender a pescar, é aprender a fazer pães da forma que eles quiserem, criando depois que eles adquirem o conhecimento de base. Ô, Ana, isso é muito importante que você está falando, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que um dos erros, os maiores erros nossos, né, pais, mães, professores, enfim, eles facilitam o caminhar do processo da aprendizagem. E o facilitar limita a gente, que é o esperar, que eu sempre vou acertar, que eu não vou errar. Igual os estudiosos que eu gosto muito, Piaget sempre dizia que o erro é brilhante, a gente observar o erro de uma criança, porque é todo o processo de construção do pensamento. Então, assim, a gente precisa errar, a gente precisa se frustrar. Hoje em dia, a gente parece a criança numa bolha, até nós próprios mesmos, numa bolha, para a gente não se frustrar. E hoje em dia está tudo muito difícil, a pessoa se frustra, o mundo já acaba. Então, nesse processo de aprender, entender que a gente precisa errar e progredir, porque através do errar, do cair, a gente consegue levantar, isso é muito importante. Igual nas suas aulas, você sempre diz que todo mundo pode, é possível, eu acredito no possível. Porque o talento, o dom, que a gente fala, fulano tem talento, fulano tem dom, tem uma facilidade, mas para ele ter chegado lá, ele passou por um processo de aprendizagem longo. Sim. E ele, com certeza, a pessoa que tem um talento e um dom, continua estudando para estar naquele patamar. E ter taxar esse adjetivo para a gente mesmo, eu acho que não é uma coisa que eu concordo, porque a gente se acomoda. Então, a gente precisa estar sempre buscando. Se eu gosto, é o lado afetivo, né? Eu consigo aprender, não é um dom. Eu preciso estar sempre buscando para chegar onde eu quero. Eu tenho que almejar aquilo. Então, para eu almejar e conseguir fazer um pão, que era o que eu queria, eu tô tendo que estudar. Então, assim, eu estudo e escuto as aulas e pego várias dicas, tem coisa que não dá. Agora estou no processo de aprender a temperatura novamente, porque minha cidade agora voltou a ficar quente. Exatamente. Então, as coisas estão sendo muito rápidas. É muito legal. Né? Me desequilibrou, fiquei desesperada ontem quando o pão começou a crescer absurdamente e eu não sabia mais o que fazer. Aí vai eu lembrar o que vai lá lembrar o que a Ana falava e começa a mudar todo o cenário da cozinha, vai pro quarto, tipo assim, eu tinha que me desestruturar. O aprendizado é isso, eu me desequilibro e equilibro, desequilibro e equilíbrio. Então, você está sendo muito importante assim nesse aprendizado e nesse processo. Né, de entender e aprender o pão. E agora as pessoas estão gostando muito do que eu estou fazendo. Ah, querida, eu fico muito feliz, viu? Muito orgulhosa de você, viu? Me deixa assim, todos os meus alunos que me mandam mensagem, que me mostram os pães, que agradecem. Isso é, para mim, assim, enche de alegria, de felicidade e me mostra que esse é o caminho que é para eu estar. Né? Eu me apaixonei por ser professora, eu me descobri professora e eu amo poder ver que vocês estão já caminhando com as próprias pernas e pescando os peixes de vocês, né? Com o que vocês estão aprendendo comigo, mas vocês estão fazendo disso um conhecimento que já está virando seus, né? E isso me deixa muito orgulhosa, muito feliz mesmo e muito empolgada. Inclusive, né, quando eu recebo novos alunos,
eu fico assim muito animada para ver o que eles vão fazer com o que eu vou ensinar para eles, né? Porque uma parte eu faço, mas a outra é deles, é responsabilidade de cada um, né? De fazer o melhor possível com aquilo que eu dou para vocês. E olha, muito obrigada, querida, mais uma vez por estar aqui e eu espero te ver em breve, viu? Amém. Obrigada, eu que agradeço, Ana. Todo sucesso. Fica com Deus. Beijo. Amém. Tchau, querida. Tchau. Eu agradeço mais uma vez a presença da Brunella e do Eduardo aqui conosco e a sua presença. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa aula de hoje. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima aula. Tchau!